Oi, oi, pessoal. Oi, oi. Oi, lindas. Tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo pelo perfil do Voi Borboleta. Muito feliz de estar aqui com vocês essa noite para fazer essa live. Essa live maravilhosa que vai ser com a Cecília Bergamo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, já vou chamar a Cecília, mas eu gostaria de falar um pouquinho com vocês por que nós estamos fazendo lives, né, no Voe sobre arte, né? Eu, em primeiro lugar, contar para vocês, né, que assim como a arte é um dos 7 montes, né, de influência do mundo, né? Então, não só isso, mas a gente quer trazer ativações para vocês, para que vocês possam desfrutar mais daquilo que significa ser artista. Me falem aí se vocês estão ouvindo, se vocês estão me escutando. Veio uma mensagem aqui que talvez tenha parado o meu áudio. Vejam aí, me deem um sinalzinho de joinha, se tá ok o áudio, se tá ok a imagem para mim, para vocês. Então, gente, eu queria só dar uma recapitulada sobre o que a gente falou nas outras lives, né? Que eu acho que é importante pra gente entender por que falar de arte hoje em dia, né? Por que falar de arte pensando no viés, né, do Voi Borboleta, né? Vocês que são todas borboletas online aí. E só recapitulando um pouquinho, na live passada a gente falou com a Miriam sobre criatividade, sobre como ser mais criativo e fomentar a nossa criatividade. Vocês não reparem meu cenário aqui, gente. Eu estou fazendo a live de dentro do meu escritório, ateliê, estúdio, né? Eu sou artista visual, trabalho com arte há muitos anos, sou formada há muitos anos, quem não me conhece, mas a arte profética é uma novidade na minha vida, apesar de eu não fazer já isso, mas não ser tão intencional, né? Então, voltando para as lives anteriores, nós conversamos muito sobre ativações da criatividade com a Miriam. E a gente mencionou muito esse livro aqui, ó, A Alma Artesã, e a gente vai falar hoje também de novo sobre esse livro, junto com a Cel. Então, vou chamar aqui a Cel, para esse nosso bate-papo maravilhoso, que ela é uma pessoa maravilhosa, ela vai contar um pouco também sobre a história dela, como a arte tem, como é o papel da arte, né, Cel? Oi, pessoal! Seja bem-vinda! Obrigada. Oi para todo mundo. A gente está muito feliz. Oi, Dani, muito feliz que você está aqui. A gente estava conversando antes sobre os tópicos que a gente ia falar, né, Cel? E para mim é uma honra fazer essa live com você, né? Estou muito feliz. E eu tentei fazer uma recapitulação das coisas anteriores, mas eu vi que eu ia falar dessas coisas de novo e dei uma pausada. Eu falei assim, bom, então vamos dar uma freada aí e vamos tomar a partir de hoje o que a gente vai falar, né? Então, eu acho assim que o que a gente poderia começar falando, Cel, é um pouco sobre você. Como que a arte, né? E vocês... Como é essa ligação íntima que vocês têm, vocês duas, você e a arte? Conta pra gente, pra mim e pro público que tá assistindo. Tá. Bom, acho que tem bastante gente que não me conhece. Eu venho apesar de eu vir de uma tradição criativa, eu sou arquiteta, eu não crio obras de arte no sentido de pintura, escultura, mas eu sempre tive uma ligação muito, muito forte com a arte. Tanto que eu sempre acabei me enveredando por essas bandas desde a época da faculdade, mas sempre sob um viés mais teórico, assim, né? Eu sempre trabalhei com pesquisa de arte, sempre estudo muito e hoje trabalho mais nessa área de produção e pesquisa de arte contemporânea, assim. E para mim, a arte sempre foi uma coisa que me trouxe para perto da criação, assim.
do ato criador de Deus até, porque para mim é uma das coisas que faz com que eu sinta a vida vibrando, pulsando assim, e de certa forma eu me sinto que me alinha com o Criador, assim. Para mim é uma das formas de eu me encher da presença de Deus, assim. Porque por mais que eu, assim, eu visito uma exposição que não é jade profética, não é de ninguém que é cristão, assim, mas eu vejo que ali tem um todo que é maior do que as partes, assim. E eu sinto que tem obras, tem momentos, tem sinfonias, tem construções, assim, que mexem comigo num tom, assim, que eu sinto um entusiasmo inexplicável até, assim. E entusiasmo no sentido da palavra, assim, sabe? É um sentimento, assim, é uma alegria, uma coisa, assim, intensa, mas esse entusiasmo vem no sentido de estar cheia de Deus, que, né, entusiasmo tem de Sim, enteos. sim. Então, para mim, é isso, assim, e é engraçado, quando eu tô lendo, quando eu tô pesquisando, quando eu tô conhecendo artistas, quando eu tô vendo produções, eu vejo, assim, é, eu vejo essa intensidade, assim, que para mim é uma grande forma de louvor, assim, sabe? É uma grande. Eu vejo o mover de Deus agir na vida das pessoas, às vezes até sem elas saberem, assim, que elas estão fazendo parte de um movimento, assim, muito maior do que a história de cada um. Então, essa é a minha ligação com a arte, assim, até me sinto honrada de estar aqui, porque eu não me sinto criadora no sentido, né, das artes plásticas ali, enquanto pintura e escultura, mas como a gente vai conversar mais para frente, somos todos criadores, né? Estamos todos trazendo, né, da Sim, imaginação para a realidade, novas sim, possibilidades sim. de mundo. E até foi uma das coisas que a gente conversou na aula, na live passada, na aula passada, com a Miriam, que ela disse assim que justamente o que é uma grande diferença da gente e dos outros, né, dos animais, é que o animal ele tem um instinto. Então ele está com fome, ele vai caçar e vai comer. E a gente não parte do instinto. A gente sente fome Uhum, e existe um ponto entre o estímulo, né, que é a fome, e o ponto final, que é o objetivo. Nesse uhum, caminho, nesse percurso, existe uma coisa chamada imaginação. Então, a gente imagina o que a gente vai comer, de que forma a gente vai comer, né, tudo que a gente vai sim, desenvolver para chegar na finalidade, né? Então, eu uhum, queria começar falando de umas coisas. Eu tentei, né, Cel, anotar algumas coisas. A gente estava conversando sobre a minha dificuldade de criar um pensamento linear, mas eu anotei algumas coisas aqui que eu queria começar falando, assim, só para a gente ter um ponto de partida. E é o seguinte, né? Nós criamos, todos nós criamos, porque nós temos um pai criador. Então a gente parte dessa premissa, né? Não tem como a gente. É parte do nosso DNA, né? Então, vocês estão me ouvindo bem? Estou escutando um eco aí em você, Céu. Tá me não, para ouvindo mim bem? tá perfeito. Então, tá bom. Então, quando o pai, né, criou a terra e tudo que existe, todas as coisas, ele foi dizendo com a boca dele, né, haja. Então, o ato Uhum, criativo de Deus, ele aconteceu anterior a isso, porque ele já imaginou e ele já viu pronto. É a mesma coisa que o Michelangelo, quando ele fala assim, que quando ele vê um bloco de mármore, ele já está vendo pronto ali o Davi dele, né? Então ele não vê a matéria, ele já vê aquilo pronto. Então, a mesma coisa Deus. Ele disse haja porque ele já tinha imaginado, ele já tinha criado na mente dele, né? E ele uhum, foi criando, né? Haja luz, uhum, haja tudo. E quando ele criou o homem, ele disse ele, como a gente estava conversando, né? Ele soprou, né, sobre o homem e ele viu que era muito bom. Tudo que ele tinha criado até o homem era bom, mas o homem era muito bom. E o homem foi criado, né? E a gente acha que porque ele veio no sexto dia, ele foi consequência das coisas que Deus estava criando. Não, na verdade, Deus criou todas as coisas por causa do homem, né? uhum, Então, ele tinha um objetivo, uma intenção, né? Ele foi muito certeiro naquilo, ele tinha certeza do que ele estava criando, né? Então, nós uhum, temos esse DNA de filhos do Criador. Então, nós temos necessidade também de expor,
né, o nosso ato criativo, criar junto com ele, né? Então, tudo veio, né, quando Deus estava criando todas as coisas, né? Tudo veio do invisível, né? Então ele imaginava, né? Na verdade, o que a gente vê. Por que a gente escolheu essa frase do Paul Klee, né? A arte não reproduz o visível, ela torna visível. Porque assim como Deus, né? A Terra era sem forma e vazia, né? Deus viu tudo ali pronto, né? Então ele trouxe à Uhum. existência o invisível para o material e para o visível. Uhum. E aí ele disse para o homem, a primeira tarefa, né? Ele disse para o homem, olha, agora você vai co-criar comigo. Você vai dar nome para tudo que eu criei e vai dominar sobre toda a criação. Uhum. E eu vou falar só mais uma coisa antes de passar a palavra para você, que a gente estava conversando sobre o livro, que o livro fala aqui sobre, né, quem não viu, falar de novo, quem está pegando a live agora, a gente está falando sobre esse livro, A Alma Artesã, de Irving McManus. Irving, né? A pronúncia certa? Harry. Uhum. E aí ele fala que logo no comecinho do livro, acho que no primeiro capítulo, ele fala que existe muita gente cria a partir do medo, né? E usa a dor e o medo como um ponto de partida para criar. Mas a palavra fala, né, que o perfeito amor lança fora todo medo. E que o medo é a sombra da criatividade, né? E, entre outras coisas que ele fala, uma coisa que me chamou muito a atenção, daí eu quero passar a palavra seguinte. Tememos porque nunca fomos desenhados para criar separados de Deus. Uau, Uhum. isso me fez o meu coração bater mais acelerado, né? Então, o que aconteceu, Céu? Né? Que nos separou, não só lá em Adão, mas o que tem nos separado, né, ao longo da nossa vida, e cria em nós essa insegurança, esse medo. Sim. De criar, Eu acho, co-criar. sim. Eu acho, é uma das coisas que o livro fala, assim, mas é uma coisa que eu acho que a gente no voo e a gente martela bastante nessa tecla, assim, que assim, a criação, a criatividade, a imaginação, ela emana da nossa alma, né? E a alma é o lugar das emoções, dos pensamentos, das histórias de vida. E se a gente não tem essa alma tratada, né? Que vai fazer com que a gente tenha uma identidade clara, a nossa criação tá comprometida, né? Tanto que nesse livro que a gente está comentando aqui, o primeiro capítulo fala sobre esse tratamento da alma, né? A gente entender quem a gente entender a nossa liberdade de criação, vale a pena deixar claro que aqui não é criação só de pintar um quadro, de compor Não, uma não, não. música, de você realmente trazer essa imaginação, essa tua visão para a realidade, né? Tanto que ele fala que a vida de fé, ela é uma vida onde a gente expande a imaginação, a gente torna mais coisas possíveis de se tornarem realidade. E ele fala, inclusive, que os discípulos, eles eram visionários, os discípulos de Jesus, né, aquela igreja primitiva, eles tinham uma visão ampliada. E a possibilidade de você ver na sua imaginação, a possibilidade de um mundo novo, de um mundo melhor, de relações mais justas, né, de uma redenção assim, efetiva na vida das pessoas, faz com que isso venha para a realidade. E, enfim, como eu falei, essa não é a criação de pintar um quadro só, é a criação de você dar o tom na sua casa, né? Criar uma harmonia em casa, é a criação, é a criatividade de você trazer paixão para uma sala de aula, de você fazer o teu trabalho assim com excelência, você escrever, você amar de forma intensa. Na verdade, a sua vida acaba sendo uma obra de arte, né? Isso que ele fala também no filme, no livro, que essa é a grande, é o grande arco, né? E que essa história faz parte essa obra de arte faz parte de uma obra muito maior, né? Mas o destino que a arte tem hoje em dia, que a gente vê muita angústia, né, muita coisa pesada, assim, ela tem justamente a ver com o estado da alma das pessoas, né? É inegável que uma alma machucada, uma identidade quebrada, produz, né, um imaginário que é autêntico, é isso, né?
eu acho que é aí que vem o poder redentor do Pai, que, né, que faz com que o que tem desesperança, onde há desesperança, surge esperança, onde há dor, surge um renovo, né? E isso faz com que a obra de arte, o teu produto, o que você traz para a realidade também tenha esse mesmo tom de esperança. É, A eu arte acho ela tem interessante. esse papel redentor, né? De gerar vida, né? A arte gera vida, né? A arte gera vida, mas ela também, ela põe para fora, né? Ela exprime o inexprimível, de certa forma. Ela traz em imagens, em sons, em movimentos, aquilo que a gente talvez não consiga processar em palavras, assim, né? E eu acho interessante que esse autor, o McManus, ele fala desse tratamento da alma e ele fala que isso tratado gera uma voz, né? Gera um movimento, assim. E essa voz, eu acho que é essa identidade em ação, né? Que não Sim. basta você saber quem você é, o seu potencial criativo, mas eu acho que o Pai nos chama para uma participação ativa mesmo, né? Não basta você saber quem é, você tem que se arriscar e essa criação, então, passa a ser um ato de coragem, né? Que era o que você Isso. estava falando, assim, um ato de coragem que traz luz para os nossos medos medo de errar, das expectativas Sim. e o ato criativo, né, coloca E isso às claras. eu, eu lembrei, você falou de coragem, né? Quando Deus foi dar para Salomão, né, as medidas, como fazer o templo, ele falou para Salomão: seja forte e corajoso. Ele falou para várias pessoas ao longo da Bíblia, né? Não foi o único senão. Como é que ele vai falar Uhum, seja forte e corajoso para construir um templo, né? Seja forte e corajoso, falar em Neemias, né, que vai reconstruir os muros, e em tantas outras situações, quando eles estavam possuindo, atravessando o Jordão para possuir a terra prometida ali, né, Josué e Caleb. Então, agora, como que para expressar a arte, né, lá na criação do templo, ele fala, seja forte e corajoso, porque é necessário coragem, muito mais que sim. talento, né? O que as pessoas Uhum, acabam. A gente tem que desmistificar isso, né? Você precisa muito mais coragem e assumir o risco de expor o que a sua alma uhum, está falando para o mundo, a sua voz que você encontra. Eu vejo assim, a gente encontra a nossa voz, e ele fala também isso no livro, a gente encontra a nossa voz quando a gente se vê no Pai. Quando a gente uhum, entende a nossa identidade, entende de onde a gente saiu, né? Eu saí daqui e eu sei para onde eu vou, né? uhum. E daí você encontra, entende o que você tem a dizer, né? Como artista, porque acima de tudo a gente tem que saber o que a gente tem a dizer para o mundo, Sim, né? uhum, Exprimindo o que ele fala também no livro, né? Exprimindo a verdade, né? E lembrei da uhum. Natasha agora, da aula da gente estudando o seu perfeito você, da Caroline Leaf, Caroline que ela Leaf. fala, Uhum, ela fala também da consonância cognitiva, né? Quando você está uhum, exprimindo, sendo verdadeira, né? A sua vida interior, você está expondo o que você tem de mais verdadeiro dentro de si, né? Então, o que a gente uhum, tem que pensar assim quando a gente vai criar algo, expor aquilo que é mais autêntico, que revele o mais íntimo de mim mesma, que eu só conheço uhum, de verdade quando eu encontro o Pai, quando eu estou expressando o meu relacionamento com Ele. E eu vejo assim, isso seria o ideal, né, Céu? É o ideal. Mas nem sempre, como a gente estava falando no começo, é assim, né? As pessoas muitas vezes criam a partir da dor, né? E tratando a uhum. alma, uma alma tratada, que arte que vai falar, né? O que vai ser? Ela vai atingir. Vamos falar um pouco sobre o belo e sublime, aquelas que vão viajando total, sair do script. Não, eu só vou falar um negócio, um ponto assim sobre essa questão de criar a partir da dor, na verdade, porque para mim assim é muito claro que isso é real, né? Isso é autêntico, mas Jesus veio para dar a última palavra. Então eu acho que a dor não tem a última palavra. E se a dor não tem a última palavra, Uau! ela não precisa ser trazida à vida, sabe? E Uau! e para mim, essa é uma coisa que me faz persistir nos momentos mais difíceis, assim, saber que aquilo não tem última palavra. Não é a doença,
não é a falência, não é a dificuldade no relacionamento, não são as falhas, né? Que isso nunca tem a última palavra, porque quem tem a última palavra é Jesus, e ele é um Deus de Sim. vitória, né? E ele Uau. é um Deus, né, da redenção. Ele transforma isso. Sim. Ele dá Uau. a última palavra. Então a arte tem que ser isso, né? Ela tem que trazer essa Reconectar, né? possibilidade, não é a possibilidade, né, dessa transformação, dessa virada. Uau, meu pai, eu acho que essa fala tua a gente podia colocar para o final da live para a gente nunca esquecer. Amei. É bem isso, né? Realmente, né? Quem tem a última palavra é Jesus, né? É. E a Uhum. arte ela é um veículo de expressão, às vezes da dor, às vezes da alegria, mas a gente pode ter em vista que a gente se olhar através dos olhos de Jesus, a última palavra é dele, né? E Sim. tudo é Uhum. possível, a possibilidade que você falou, através dele, tudo é possível, né? Nada Sim. é Uhum. impossível. E ele fala, né, que Uhum. tudo que nós pedimos ao Pai, em nome dele, crendo, nós receberíamos, né? Então é olhar através dos olhos dele, porque muitas vezes eu vejo aquela imagem de Pedro olhando nos olhos de Jesus para não se distrair com o tamanho das ondas, né? Uhum. Às vezes vem essa imagem, olhar nos olhos de Jesus, mas às vezes é mais profundo que isso. É olhar Uhum. através. É como se a gente Uhum. entrasse nas possibilidades do que é, né, viver a vida a partir de Jesus. Sim. E daí Sim. fazer uma própria alquimia, né, do impossível para o possível, né? Porque Deus É. ele pega, né, todos os nossos impossíveis e torna possíveis, né? Uhum. Não, e eu acho isso interessante porque essa é uma discussão que a gente tem no mundo secular, assim, né? Mas será que uma arte, né, essa criação, uma obra de arte, assim, que não exprima dor, que não tenha essa nuance, né, do drama, né, do sofrimento, será que ela é válida, assim? Será que obra de arte, hoje em dia, ela pode ser bela, assim, né? Usar no mundo como o nosso ser bela? E eu acho engraçado que existem teóricos assim que não tem nada a ver, não conheceram a Deus ainda, e eles falam que sim, a gente precisa dessa possibilidade, né, de vida, assim, da vida se reconciliar com ela mesma. E daí eu fico pensando Sim, assim, gente, as pessoas só não sabem do que elas estão falando, não estão dando os nomes aos bois, assim, mas a vida se reconciliar com ela mesma só é possível em Deus, né? E então não existe nada mais profundo do que uma arte reconciliada, né? De uma arte regeneradora que traga vida para frente. Então, eu acho que tem uma força aí que a gente não consegue nem dar conta ainda de processar e de sentir como que isso vai reverberar pro futuro. fica. A gente tem vontade, né? A Bíblia fala, né, que a natureza ela espera com ansiedade, né, a manifestação dos filhos de Deus. Então, de que forma que a gente consegue, através das nossas expressões artísticas, sejam elas musicais, seja através de artes visuais, de todas as outras formas de arte, né? Música, poesia, literatura, cinema, criar essa reconexão conciliadora, né? Quase como um profético aí, né? Que vem a profecia, ela tem Uhum, que consolar, confortar, reconectar. E eu acho, vejo muito nisso o papel da arte também, né? Quando ela consegue sair. É que a arte, na verdade, a gente entende que a arte não pode ter função, mas eu acho que a maior função da uhum, arte é isso, reconectar a gente, né, com o pai. A uhum, gente vem sempre. Eu estava vendo hoje à tarde, eu vou comentar bem rápido, que eu estava vendo uma artista que eu amo muito, que é a Louise Bourgeois. Pegar esse livro, que eu até mostrei para você, que é da época que eu li na faculdade. E eu me impressionei com a capa do livro, porque fala sobre a dor, né, da criação. E a Louise Bourgeois é uma artista que começou a criar muito já, quase idosa já, né? E ela fala aqui que os repórter, porque aqui são escritos e entrevistas, né, que ele fez com ela. E a capa do livro, o nome do livro é Destruição do Pai, Reconstrução do Pai.
Então, ela tentando entender quem ela é a partir da rejeição, né? Tentando se reconectar com o pai da terra, mas muito mais a necessidade dela seria se reconectar com o pai do céu, né? O Criador. Uhum. E aí ele pergunta para ela, quando e por que você decidiu ser artista? Ela fala assim, para sobreviver tive que inventar formas de me tornar apreciada e aceita. Uhum. Então, eu vejo que muita gente cria a partir da rejeição, da negação, da não aceitação, Sim. ou às vezes de não se sentir enquadrado, né? Você se sente um peixe fora d'água. Mas o lindo é que Deus, veja, quando ele criou o homem, ele usou materiais totalmente improváveis, né? Ele usou ali o barro, né? Então ele fala no livro também que Deus é o maior alquimista da alma humana, né? Porque ele criou o homem a partir do barro e ele cria o desafio dele, né? Cria obras de arte a partir das nossas vidas, tendo nós ainda Uhum. vidas quebradas e vidas improváveis. Então é Uhum. incrível, assim, Deus pegar as nossas impossibilidades e falar, calma, fica tranquilo, confia no processo, abraça o teu processo, né? Porque eu sei Uhum. aonde você vai chegar, eu já enxergo o final, né? Sim. E uau, é É, muita coisa já viajei até. aqui. Não, não, eu ia te dar mais corda, na verdade, Luiz. Você que é artista, assim, que tem um processo já, assim, consolidado, né, que tem anos, para você um pouco mais em cima disso. A gente tinha conversado um pouco antes, que você consegue ver isso né, na tua história da criação, assim, né, como que certas fases, né, da vida, elas tinham reflexos diferentes dentro da tua produção, assim. Porque é legal você comentar isso, até para desmistificar um pouco como que funciona o processo criativo de uma artista de verdade, como você. Ó, processo consolidado ressoou aqui na minha mente, tipo, não, não, não. Processo consolidado, não, é um processo contínuo, eu acho. É É um processo sem contínuo, fim. mas consolidado Ele assim, só é sólido. termina, sim, É. existe um processo, né? Existe um processo porque existe um percurso, né? Já de Uhum, muitos anos percorrido. Processo criativo, né? Eu criava a partir da dor, né? Antigamente, eu criava a partir do não conformismo, porque eu também olhava e falava, não é possível, né? E eu falei até na primeira live com a Maria Lígia que o meu TCC na faculdade, ele se chamava Portais, porque eu queria uhum, criar, né, essa conexão do céu com a terra. E eu fui, como é que foi o processo criativo? Quando eu tenho um assunto, né, em mente que eu quero ilustrar, trazer, né, fazer esse processo de sentir a fome, tem que comer, esse caminho de usar a imaginação. Então, eu sempre tento chegar na essência do conceito, sempre tento ser assim uhum, o mais precisa possível para universalizar o tema, né? Porque quanto uhum, mais pode ser super particular, sua visão única de mundo sendo expondo o mais íntimo do seu ser, mas quando você consegue falar para todas as línguas e todos os povos, ela consegue uhum, entrar mais profundo, né? Então, a primeira partida, o primeiro ponto que eu tento chegar na essência do conceito. Para isso, eu vou aparando as arestas todas, eu vou limpando o tema, o assunto, né? E aí eu escolho a uhum, mídia. Qual é a melhor mídia para conseguir fazer isso vir a existir, né? De uma forma mais audível, né? Que se comunique melhor. Depois que eu escolho a mídia, aí eu vou pesquisar. Eu pesquiso muito antes de criar algo. Até uma coisa aqui em comum com a Miriam, porque ela falou que ela também uhum, pesquisa muito. E eu pesquiso no caso dos portais, que foi meu TCC, eu escolhia imagens que tinha a ver com o belo e com o sublime, para mim, né? O uhum, sublime que me tiraria da zona de conforto, que me tiraria completamente do controle da situação. Então eu olhava para o uhum, homem e falava assim: algo tem que fazer o homem parar para entender uhum, onde ele está no mundo, né? Então eu uhum, escolhi imagens de bancos de imagens que tinham sempre como se fosse um cordão umbilical que ligava céu e terra, sabe? Então uhum, tinham tornados, raios, quando você tem uma grande tempestade e desce aquele raio, ele liga o céu com a terra, né? E eu achava aquilo muito sublime.
a manifestação do poder, assim, de Deus. Porque o homem, nessas situações, né, de natureza muito profunda, ele tem que parar tudo. A gente tem que parar tudo, esperar Uhum. tudo passar para você encontrar o teu lugar de novo, né? Às vezes se reconstruir. E a partir dessas imagens, eu fui querendo abolir o cordão umbilical e achatar céu e terra. Uhum. E aí eu descobri que o desenho e a pintura eram um veículo, mas não era o melhor. Então eu ia com Uhum. espelhos, espalhando os espelhos para trazer verdadeiramente, né, céu para terra. Sim. E fui fazendo uma coisa meio lenda arte, né, ali. E Uhum. foi muito legal registrar isso. Isso no caso desse processo. Mas você tocou no Uhum. assunto que com essa história de fazer as lives, eu vendo os meus trabalhos antigos, e eu tive um tempo de muita produção, um tempo de bem pouca produção, mas eu vi que tudo isso tinha a ver com eu estava, como é que eu estava me vendo através dos olhos do pai, assim, Uhum. sabe? Então tem uma fase Uhum. minha muito colorida, muita cor. Tem uma fase bem monocromática, onde eu desenhava pessoas de nanquim muito velhas, velhas, era uma aridez no rosto, assim, que todos os vincos da vida que expressavam, assim, sabe? E eu desenhava Tava, meio uhum. pejalismo, Parei era assim, uma coisa forte, era um trabalho muito forte. forte, E você tava uhum. assim, eu estava borbulhando por dentro, assim, né? Querendo Sim. valorizar aquelas pessoas e trazer valor para quem era deixado de lado, entendeu? Bom, Uhum. como diz a Louise Bourgeois, a arte a gente não deve explicar, ela deve falar por si só. É. Um dia ainda mostro essas coisas para vocês. Mas Não, o mas é processo. legal você falar isso. Porque, assim, eu acho importante também ficar claro que o processo, assim, essa transformação da alma, ela não é feita de uma vez, né? Ela Não, é, ela é jamais. descascadinha. Então, é um processo contínuo de descobrir, né? De descobrir quem a gente é, de reafirmar a a nossa identidade, de buscar vozes que foram ditas, né? Que a gente tem que aprender a desligar, reeducar o que, que a gente aceita ou não, e isso se, né, se volta para a criação, assim, né? Que não é de repente assim que muda o seu processo criativo, nunca mais você volta para trás e de agora, né, daqui para frente é só cor-de-rosa. E isso que é legal, né? Que é um, Sim, é um sim. processo contínuo. É um processo contínuo, porque é o processo, como você falou no começo, é um processo da alma, né? Uhum, E enquanto a gente está criando, a gente está falando a verdade de que tá acontecendo aqui dentro do coração e da alma, né? E às vezes a alma não está ainda tratada, não está com filtro, sim. né? Certo, o filtro do amor, eu sou amada, eu amo porque o meu pai me amou primeiro, né? Então, às vezes você Uhum, está num momento da sua vida que você tem dúvidas, né? E as dúvidas são maiores, as vozes, do que a voz do pai. E daí você de sim. novo tem que voltar, sintonizar direito, né? A frequência das vozes certas, rejeitar as vozes que não Uhum, são do pai, que não conectam, que não te impulsionam, que não te ligam com a tua identidade nele e, uhum, e achar de novo o seu lugar nele, né? sim, Porque sim. aí a arte, eu acho que ela entra na esfera, ela sai, ela dá como se for, na minha opinião, né? Pode ser uma viagem minha, mas ela dá ela não tem mais esse disparate entre sublime e belo. Porque o belo, segundo os teóricos, eles falam que é tudo que é pequenininho, tudo que é contido, tudo que é suave, enfim, é como se fosse o belo cor-de-rosa, né? E o sublime já é para o grotesco, para o negro, para o vibrante, para o vermelho, para o impossível de controlar. Então, eu imagino que quando o artista ele consegue encontrar a sua própria voz e na voz do pai, o belo e o sublime, eles podem ter um ponto de convergência, Um ponto de contato, aham, um ponto de sim. contato. E daí, o que pode ser criado a partir disso? Me fale, Céu. Não tem limites, assim, o que a gente, enquanto filhos amados de um pai amoroso, o que a gente pode co-criar com ele para mudar a nossa vida e a vida das pessoas que estão em volta e do mundo, né? Uhum. E É, eu disse, esse é o desafio que o McNam nos fala aqui, e eu queria lançar isso para nós, para a gente refletir de que forma que a gente pode ser co-criador e artistas
Uhum. contemporâneos, todos nós, né, que temos o DNA dele, e tornar o nosso dia, a nossa vida, a nossa geração, né, melhor, né? Sim, Porque Deus não para de sim. criar, Ele cria todos os dias. Então, eu acho que tem a ver com a gente perguntar, Pai, o que que o Senhor quer que eu co-crie com o Senhor hoje? O que que o Senhor Uhum. tem sonhado para mim? Eu posso sonhar os teus sonhos para hoje, né? Uhum. Então, eu acho que tem tudo a ver com o tempo que a gente tem, né, de se ver, né, passando pelo olho dele, né? Não olhar só nos olhos de Jesus, mas passar por ele. E como o apóstolo Paulo Uhum. disse, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, artista, É, né? sim. Artista que vive essa vida de verdade, assim, com Cristo, né? Eu acho que o ponto-chave, assim, é esse constante cuidado da alma, né? Porque é, o futuro, ele é criado a partir da nossa imaginação, certo? A É, partir do, né, do que Deus revela, do que a gente vê e a gente consegue construir. E a alma em ordem, ela permite, assim, a gente vislumbrar muito melhor o futuro. Um futuro muito mais vivo, mais cheio de cores, né? Mais justo, mais cheio de amor. Então, eu acho que essa é a cocriação mais importante, assim, mais do que criar agora, a gente vai, né? A gente participar dessa criação do reino, né? Dessa materialização do que Deus está propondo para a gente fazer parte. Qual que é a nossa parte nesse acordo, né? E, e isso para mim é uma das coisas mais importantes e deve ser chave. E eu acho que esse ponto do belo e do sublime também é super importante, porque até é bom a gente esclarecer que quando a gente fala do belo, o belo não é o bonitinho, né? O negócio não é a gente fazer uma obra de arte fofinha, que seja legal de olhar, né? Belo é um conceito muito mais profundo, assim, que tem a ver com uma intensidade de vida, né? Que por mais que ele tenha essa limitação do tamanho, assim, ela tem uma limitação formal, ela tem uma intensidade de vida, e o sublime é quando a intensidade é tão grande, é o limiar da dor e do prazer, é o limiar do temor de Deus, é uma coisa que, né, te deixa assim, estarrecido, de boca aberta, com medo, mas ao mesmo tempo querendo mergulhar naquela tempestade. Então, são coisas que assim a gente não consegue nem articular em palavras, mas a gente consegue sentir quando a gente está na presença do Pai, né? Essa sim. questão da gente se conectar com a vida, a questão do belo, ela traz um conceito filosófico que é uma questão da exemplaridade, que você vê um exemplo de uma coisa que é universal e que te liga a todos, e que você vê uma coisa que é bela, você espera que todo mundo concorde. Sim, sim, sim. E Uhum. isso eu acho que é uma coisa que a gente experimenta quando a gente tem uma experiência com o pai, assim. Porque a gente vê e a gente fala, meu Deus, é isso, né? Não, você não tá, não é isso. Você não precisa nem explicar, você olha para outra pessoa e fala, é isso, né? Não, é Aham. isso, explicou a vida, né? E eu acho que é um pouco desse caminho, assim. Então a arte, ela possibilita, né, essa conversa, assim, em outros termos, assim. E... Universaliza, né? Coloca todo mundo no mesmo lugar, né? Como se fosse o colo possível, instantaneamente ali, né? Como se, uau, Uhum. né? Tá bom demais, tipo, né? E é Sim, o comum, é o que é para mim, o que é para Céu, o que é para Gisal, o que é uhum. para né? Para todo mundo. Muito É, legal. não, é isso mesmo. É, enfim, e eu acho que outro aspecto que a gente não falou que tem tudo a ver, que a criação também ela é um ato de adoração. E, Isso. e essa adoração é quando a gente se conecta. E como você falou, o ato da criação, assim, né? Quando Deus soprou vida, ele colocou, como se ele estivesse colocando a boca dele sobre a nossa. Ele soprou, ele exalou e a gente inalou. Não existe relação mais íntima do que essa, né? A gente respirar o mesmo ar que sai da boca de Deus e entra para dentro da gente, assim. E a gente se conectar a Deus dessa forma num ato criativo, assim, é a forma de adoração mais pura, assim, né? Fazer parte do projeto divino, assim, de trazer o céu para a terra. Pronto, fui arrebatada. Já deu para mim aqui. Só de imaginar. Ai, me veio aquela música I Can Only Imagine, né? É, Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Que
coisa mais linda, né? Realmente, a criação, ela é um ato de adoração, né? E se a gente parar para pensar, né, o que a gente faz hoje nas igrejas, né, que a gente adora, né, com as flags, né, o louvor, né, a música tem esse potencial, ela tem essa potência de tirar a gente, de levar a gente de onde a gente está. Às vezes a gente entra num Uhum, ambiente, né, a atmosfera é uma atmosfera diferente, é uma atmosfera do céu, né? Porque tem tanta uhum, gente ali, né, experimentando daquilo que é o belo, né, daquilo que é a presença, daquilo que é o que o céu carrega, né? E que você não uhum, tem como você sair daquele lugar igual você entrou. Igual quando você contempla uma obra de arte que você não tem texto, não tem nada ali, mas ela te leva para um lugar que, sabe, que você saiu de onde você estava, te capturou. E você nunca mais uhum. sai daquele lugar onde ela te convidou, né? A gente sempre tem em memória quem já visitou museu, ou, né, a arte tem esse potencial, assim, né? E eu Sim. tenho demais com a música, tenho demais com a música. A música também é uma coisa que eu não consigo. Para eu orar, eu ponho louvor, eu ponho soaking, adoração, para mim ela faz parte. Eu sou totalmente musical, assim. Eu vivo pela assim, da hora que eu abro os olhos, se eu puder dormir escutando música, eu sou muito ligada à música, porque ela me coloca num outro lugar, numa outra atmosfera, num outro ambiente, né? Uhum. Sim. E, e você experimentar, né, esse ser criar, adorando a Deus, como, né, pintar um quadro adorando a Deus, que nem, Uhum. eu vejo a Miriam o tempo todo pintando, né? E adorando. É muito gostoso, gente. É algo assim É. que. Não. Eu tô aqui perdida em É. papéis, porque eu me organizei toda. Mentira, não me organizei. A moda. Não, eu vi dois comentários ali. Eu vi que a Dani falou que Eu Deus, não né, tô usa as vendo coisas. nenhum comentário, gente. Eu não sei o que tá Ah, eu tô acontecendo vendo aqui, aqui ó. que a Dani falou assim que Deus usa as coisas loucas para Confundir confundir as os. sábias. Assim, não tem exemplo mais emblemático do que o mundo da arte, assim, né? É, principalmente, assim, não sei, frequentando museus, galerias, exposições, conversando com artistas, eu vejo que tem muita coisa, assim, que Deus está movendo sem a pessoa saber e tem Verdade, muita transformação vindo, assim, então é tão verdade, legal porque, sabe, verdade, a gente verdade. vê que Deus tá movendo, assim, de um jeito muito intenso, assim. Quando a gente fala de uma nova renascença, é verdadeiro, assim. E eu acho legal falar também que essa criação não quer dizer que a gente tenha, assim, liberdade e restrita, assim, né? Porque senão aparece um primeiro obstáculo e a gente já acho que eu estou no caminho errado, ou ai, tá muito difícil, eu não dou conta. E esse livrinho é legal do Harry McManus porque ele fala que a gente tem a tela. A gente tem a canvas, né? A gente tem o limite do material, a gente tem o limite da técnica, e que isso, na verdade, não é para nos limitar, mas é para a gente mudar o nosso foco para as possibilidades e não para as limitações. E para a gente ainda Sim, assim continuar criando, né? Continuar empurrando as barreiras para levar isso adiante, assim, né? sim, sim, Como uma palavra de encorajamento mesmo, assim, né? Que é o sim, nosso foco isso tem que estar no mesmo. lugar certo. E tem a ver, eu me lembrei, para a gente falar um pouco sobre o olhar, né? Tem a ver o que eu conversei com a Uhum, Miriam na live passada, que justamente o artista, a gente, né, enquanto essa alma artesã que ele fala, né, alma artesã, a gente justamente tem que olhar e ver toda uma possibilidade. A Miriam falou, eu olho para uma meia, eu nunca penso que a meia vai explicar o meu pé. Eu vejo uma boneca, eu vejo infinitas possibilidades, né? Então, às vezes, a limitação ela é necessária para fazer a gente pensar em extrapolar, né? Em sair do sim. óbvio, em sair do que é a limitação da própria mídia, né? Do material que a gente Uhum, escolhe. E nisso, eu me lembro que Deus, ele pega o nosso olhar, lembrei do versículo que a Dani falou, e faz a gente sair do nosso
Ah, tô entendendo até aqui, não. Deus fala assim, não, é muito diferente, é muito além do que você entendeu. Você tá entendendo em parte, mas eu vou te revelar o todo, né? E o que você acha Uhum. que tá certo, eu vou te mostrar que não, né? O Aham. meu prisma, a minha ótica, né, pode ser diferente, né? Porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias e as fracas para Sim. confundir as fortes, né? E eu queria lembrar de um outro versículo que ficou o dia inteiro martelando na minha mente, que é assim como o homem imagina. Deixa eu ver aqui se eu anotei. Assim ele é. Anotei, quero ver se eu acho a referência para falar para vocês de onde está esse versículo. Ah, eu já vou achar, tá? Tá no meio dos papéis aqui. Eu e os papéis. Então, assim como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Então Deus também está chamando a nossa imaginação. Imagine saia das impossibilidades. Venha comigo co-criar as possibilidades, que tem a ver com o que você falou no Uhum. começo, né? Uhum. E o artista, né? O artesão, nós todos que somos convidados a ter uma vida que é uma expressão absoluta de uma obra de arte, a gente o tempo todo tem que reposicionar o olhar, reposicionar, Uhum. olhando através dos olhos de Jesus. Mas falando em termos práticos, né? Como que a gente vai possibilitar, né? A gente ser mais criativo intencionalmente. Eu quero ser mais criativo. O Uhum. que eu posso fazer para cooperar com a minha fisiologia, com o meu repertório mental, né? Com a minha alma, né? Além de tratar a alma, usar os filtros certos, né? Ter identidade bem firmada com o Pai. Na prática, sim, de uma forma bem prática, eu diria, treine o olhar, né? E como isso? Uhum. Olhe para a natureza. Eu acho que, para mim, a natureza é uma das maiores fontes de inspiração para a gente que quer co-criar com Jesus, né? Se a gente for Uhum. olhar os tons de verde que tem as árvores em florestas, a gente enxerga azuis. Tem alguns artistas que têm florestas, daí tem as florestas cinzas, as florestas azuis. E se você está pintando uma floresta lá no fundo, você ainda usa o preto, né? Uhum. Enfim, aumentar o repertório, olhando muito para a natureza, se espelhando muito na natureza, né? Porque ali, Sim. se a própria natureza espera com expectativa, né, a nossa manifestação, por que a gente não olhar para ela de volta, né? Com esse olhar assim faminto, o que eu posso aprender? Uhum. O que eu posso aprender com a natureza, né? E com isso a gente pode fazer uma live de 2, 3 horas. A gente tem ainda 12 minutos porque a gente tem, porque a gente tem que aprender a respeitar a natureza, né? Respeitar a Sim. mim mesma. Jesus falou, né? Ama o teu próximo como você mesmo, né? Então, a gente tem que primeiro se amar muito. E para se amar muito, que mundo eu estou fazendo, né? Enquanto artista, qual é o mundo que a minha alma almeja? Qual é o Sim. mundo que eu me vejo, né? Sim. Daqui a 10, 20 anos, porque eu acho que, além de tudo, também o que a gente pode manifestar como artistas, filhos de um pai extremamente criador, é manifestar diariamente o que a gente carrega dentro da gente, que para mim Sim. é a eternidade, né? O que a gente Uhum. carrega é uma eternidade. Então, essa Uhum. vida é assim, né? Mas a gente carrega a certeza, né, de um pai que preparou com zelo, porque ele falou que ele ia para o pai, porque lá tinha muitas moradas, né? Sim. Então, ele preparou e tem preparado com zelo a eternidade para nós. Ele veio nos Uhum. buscar, né, com um amor incomparável, né? Então, é tão louco isso, porque nós temos, hoje eu estou falando de outras, viu? Eu não consigo falar só de Não, uma mas coisa. vai, não, mas não. A gente tem um pai, né? Um Deus, Jesus, que é 100% Deus e é, né? E é 100% homem. Então, Uhum. assim, para pensar nisso, gente. Se Deus não usa as coisas loucas para confundir as sábias, a gente não consegue nem imaginar, né? A gente tem que realmente entrar na mente de Cristo, né? E tentar, né? Tentar, assim, né? Entrar na mente dele e entender que é uma infinidade de possibilidades que a nossa vida tem, né? Para co-criar com ele.
Se já é assim nessa vida aqui da Terra, natural, imagine na eternidade. Então, assim, a Sim. eternidade é um assunto que me fascina, né? Eu acabo sempre falando sobre a eternidade, porque eu anseio com muita expectativa olhar naqueles olhos de Uhum. chama de fogo e vou ficar muda, não vou cocriar nada, eu vou ficar assim, estatelada. É a maior obra de Aqui não me arte. inveja, né, Lou? Como a gente estava falando. Mas eu acho que muitas dessas coisas que a gente falou é bem isso, é essa sensação de eternidade, né? É essa certeza que o todo é maior do que as partes, de que tem mais, né? Essa vida pulsando que a gente falou do belo nas obras, a criação, né? Que pulsa. é, e isso, assim, eu acho que tá nas artes, está na criação. Você falou de como a gente pode fazer com que a nossa criatividade, né, ela seja exercida. E eu acho que além da gente se alimentar visualmente, a gente observar a natureza, a gente olhar, ampliar o nosso vocabulário visual, assim, a gente tem que pôr isso em movimento, né? Seja Sim, pegando um sim, pincel na mão, seja botando sim, um projeto em prática, seja mudando a harmonia da casa, e isso sim, essa é a sim, criação, né? A gente sim. trazer para a realidade. Sim, porque a Então, palavra diz, né? Desculpa, te cortei. A não? criatividade é criar, atividade de criar. Então Uhum, não tem como eu usar a criatividade, exercer a criatividade sem o ato criativo, né? Eu preciso uhum, pôr a mão na massa, eu preciso pôr sim. em prática, né? Enfrentar, arriscar, né? E fluir nilo. Desculpa, eu te cortei, tá? Não, Continua. não, é isso. A gente está falando a mesma coisa, a gente só se complementando. E não, mas é só para complementar mesmo essa ideia de como que a gente pode, então, né, exercitar essa criatividade, nutrir esse músculo, né? Porque é nutrição e é exercício para que ele possa cada vez trabalhar melhor. Não se deixar abater, não se deixar abater, talvez não seja a melhor frase, mas não deixar que os limites te tragam, não te freiem, né? Pensa nos limites da arquitetura. A gente tem que fazer a obra funcionar, a gente tem que fazer a casa dar certo, né? A fundação tem que estar boa, tem o limite do que a prefeitura permite e não permite, e são esses limites que fazem com que a coisa surja, né? Que o gênio é, traga à realidade uma obra arquitetônica nova. E na vida é assim também, né? Os limites, os, o que surge, né, para conter o nosso espaço de Alicerces. ação, ele é importante para que então algo venha e seja construído ali, né? Então é foco. É muito engraçado. A gente estava conversando antes de começar aqui que esse livro do Aaron, ele tem um linguajar diferente do que a gente usa, mas é identidade, filtros e vozes, né? Se a gente consegue Sim, entender tudo. isso, a gente consegue navegar esse universo criativo também, né? Então, é muito legal. Muito, muito legal. Tem tudo a ver com a identidade. A gente dá voltas e voltas. A Dani tem feito lives que falam sobre um monte de assuntos mais, né, densos mas tem tudo a ver com a alma. A gente tratar a alma, né, usar o Uhum, filtro certo, entender quem a gente é, se enxergar a sim. partir do amor do Pai, né? Não se conformar com as do frame, da dura ou até da mídia, né? E pensar que às vezes o concreto não precisa ser tão duro, você que é arquiteta, né? Usa aí os Uhum, fundamentos, alicerces, daí criar algo a partir das impossibilidades. Eu acho que isso é um dom maravilhoso, né? É a expressão do divino, né? E quando a uhum, gente vive uma vida que é uma expressão autêntica, ela se torna uma obra-prima. Você veja assim, ele usa alguns exemplos de pessoas que enfrentaram grandes dilemas na vida, né? Muitas vezes são os dilemas que fazem que a pessoa tenha um ponto de superação e a superação é o maior exemplo de vida e se torna não, uma autêntica obra de arte, né? Se uhum. você for pensar que Beethoven compôs a Nona Sinfonia surdo, você fala assim, como é possível? É. Ele não olhou para a Uhum, limitação dele auditiva. De alguma forma, as notas musicais já eram parte de quem era a carne e o sangue
tudo dele, né? Ele sentia a Sim, música pela vibração, talvez tocando no piano e tentando sentir, escutar a música pelo tato. Você já pensou que sim. você abolir a audição e escutar com o tato? Então, muitas Uhum, vezes, a gente para na impossibilidade, mas Deus, ele vê uma coisa chamada oportunidade na nossa impossibilidade, né? sim. Tem a ver com situações que você falou ali no começo, né? Que Jesus, a última palavra, se depara com um tão nossa vida que você fala, não vou mais, não consigo mais. Mas a questão não é a gente continuar, é a gente continuar porque Jesus está no barco e Ele que Uhum, está conduzindo a nossa vida, né? Então, não existem impossíveis para Ele, né? Então, ele convida a gente todos os dias a sonhar os impossíveis com Ele, a ampliar os nossos horizontes, ampliar o nosso olhar, né? Sonhar os sonhos uhum. dele, ouvir as batidas da alma, do coração dele, né? Sim, aham. E, uau, muita profundidade, eu fico muito emocionada, meu coração fica assim, que não sai pela boca, porque falar sobre Deus e arte são os meus assuntos prediletos. Me sinto muito É, mas é ou não privilegiada. é aquela sensação de entusiasmo? É aquela Muito sensação de entusiasmo, entusiasmo, que é aquilo que a entusiasmo gente estava cheio de falando, né? Deus. Vai aquecendo os motores, assim, né? E eu acho que é isso, é o foco nas possibilidades, saber, né, que é Deus que traz essa transformação do impossível para o possível, não ter medo de ousar, que isso está muito Isso, ligado à criatividade, e essa ousar está muito ligado a você ter noção, ter ciência, ter saber quem você é, conhecer a sua alma e saber da sua identidade, né? E isso facilita. Eu acho, deixa eu ver se dá tempo aqui. Tem uma, não dá a tempo. gente tem 2 minutos. Tem dois Dois minutos, eu minutos. acho. Fala 2 minutos. Fala. Não, tem um caso que o Aaron conta que eu acho que tem muito a ver com identidade, assim, que ele fala que ele sempre, quando faz as reuniões dele lá, as palestras, os cursos, ele faz um teste, assim, no qual as pessoas têm que escolher uma cor que represente o grupo. E ele sempre escreve no começo qual vai ser essa cor, sem contar para ninguém. Escreve num papelzinho. E daí todos os grupos têm que, né, ver qual é a cor preferida de todo mundo. E todas as vezes a cor premiada, não, a cor escolhida como a cor comum que representa todo mundo é o azul. É Então, verdade. e ele tem um grupo que trabalha a criatividade chamado de Yellow. Não é Yellow, é Yellow. Para justamente exercitar, sair desse padrão comum, assim, não ter medo de usar e gostar do diferente, não ter medo de Entendi, usar e entendi, se posicionar de forma diferente. entendi. Então, Isso aí. E eu queria terminar, a gente falta 1 minuto, vamos encerrar, porque senão a gente perde a live. Mas eu queria dizer 2 frases para vocês aqui, para a gente ficar na mente, né? Picasso, ele disse que cada criança nasce um artista e o difícil é continuar sendo artista quando é adulto. Será que é verdade? Não. E a outra coisa é que o Einstein disse que a gente pode pensar que nada é um milagre ou que tudo é um milagre. Então, se Einstein disse isso, quem somos nós para não usar pensar como Deus, né? E olhar a partir dos olhos de Jesus. A gente tem que encerrar, senão a gente perde a live. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. tchau. Beijo.